A vida é uma jornada complexa e repleta de desafios, e muitas vezes nos pegamos imersos em problemas que parecem insuperáveis. Após você aprender essas lições de vida, 70% dos seus problemas desaparecerão? No entanto, há uma crença popular que sugere que, ao aprender algumas lições fundamentais, podemos aliviar uma grande parte do peso que carregamos. Este artigo explora essas lições de vida, analisando como elas podem impactar nosso bem-estar e talvez até mesmo levar à afirmação de que 70% dos nossos problemas podem desaparecer. Vamos mergulhar nesse tema intrigante e descobrir o que realmente está em jogo. A primeira lição que merece ser discutida é a importância da perspectiva. Como costumamos ver o mundo e os desafios que enfrentamos pode determinar em grande parte a forma como reagimos a eles. Quando adotamos uma visão negativa, podemos sentir que estamos em um ciclo interminável de problemas. No entanto, mudar essa perspectiva pode ser um divisor de águas. Por exemplo, ao invés de encarar uma situação difícil como um obstáculo, podemos vê-la como uma oportunidade de crescimento. Essa mudança de mentalidade não apenas nos ajuda a lidar melhor com as dificuldades, mas também pode reduzir significativamente o estresse e a ansiedade associados a elas. Pesquisas indicam que pessoas com uma mentalidade positiva tendem a ter uma saúde mental melhor, além de um maior bem-estar geral. O psicólogo Martin Seligman, em seus estudos sobre psicologia positiva, destaca que a maneira como interpretamos eventos pode moldar nossas emoções e comportamentos futuros. Portanto, ao aprender a reformular nossas experiências, estamos, de fato, equipando-nos com uma ferramenta poderosa que pode ajudar a eliminar muitos dos problemas que enfrentamos. Outra lição vital é a aceitação. A vida não é estática. Ela está em constante mudança e muitas vezes somos confrontados com situações que estão além do nosso controle. A aceitação nos ensina a abraçar a realidade das circunstâncias, mesmo que sejam desafiadoras. Isso não significa que devemos ser passivos ou resignados, mas sim que devemos reconhecer o que não podemos mudar e direcionar nossa energia para o que podemos. Quando aceitamos uma situação, começamos a ver as opções disponíveis, em vez de nos concentrarmos no que está fora do nosso alcance. Por exemplo, se enfrentamos uma perda, a aceitação nos permite lidar com a dor de forma mais saudável, permitindo que sigamos em frente. Esse processo pode, de fato, liberar uma quantidade significativa de carga emocional que, muitas vezes, nos impede de avançar em outras áreas de nossas vidas. Com isso, a aceitação se torna uma poderosa aliada que pode, efetivamente, contribuir para a diminuição dos nossos problemas. A conexão humana é outra lição essencial que não pode ser subestimada. Em tempos de dificuldades, o suporte social pode ser um verdadeiro salva-vidas. Ter um círculo de amigos, familiares ou colegas que estão dispostos a ouvir e oferecer apoio emocional pode fazer toda a diferença. Estudos mostram que pessoas com um forte suporte social tendem a enfrentar melhor os desafios da vida. Isso ocorre porque o ato de compartilhar nossas experiências e sentimentos reduz a carga emocional que carregamos. Além disso, a conexão humana nos ajuda a perceber que não estamos sozinhos em nossas lutas. Quando partilhamos nossas histórias, encontramos ressonância em outras pessoas que passaram por experiências semelhantes. Essa empatia cria um ambiente de compreensão e encorajamento, que pode ser fundamental para a nossa resiliência. Portanto, cultivar e valorizar essas conexões pode resultar na diminuição significativa de problemas que, de outra forma, pareceriam esmagadores. Por fim, não podemos deixar de mencionar o poder da gratidão e da reflexão. Muitas vezes, estamos tão focados em nossos problemas que esquecemos de reconhecer as coisas boas em nossas vidas. A prática da gratidão, que envolve fazer uma pausa para refletir sobre o que temos e apreciá-lo, pode alterar profundamente nossa perspectiva. Pesquisas indicam que pessoas que mantêm diários de gratidão relatam níveis mais altos de felicidade e bem-estar. Ao refletir sobre o que nos traz alegria, somos incentivados a cultivar uma mentalidade mais positiva, o que, por sua vez, pode levar a uma redução da ansiedade e da depressão. Em vez de nos sentirmos sobrecarregados por dificuldades, começamos a reconhecer e valorizar os pequenos momentos de felicidade. Essa prática simples, mas poderosa,
pode ser um dos passos mais eficazes para aliviar a carga emocional e, por conseguinte, contribuir para a afirmação de que muitos dos nossos problemas podem, de fato, desaparecer. Portanto, ao refletirmos sobre essas lições de vida, é evidente que cada uma delas não apenas oferece uma nova forma de ver nossos problemas, mas também propõe um caminho claro para a liberdade emocional, a perspectiva, a aceitação, a conexão humana e a gratidão. São pilares fundamentais que nos ajudam a navegar pelas tempestades da vida. Ao integrá-las em nosso cotidiano, podemos não apenas sobreviver, mas prosperar, reduzindo potencialmente até mesmo 70% dos problemas que nos afligem. Em última análise, a verdadeira transformação começa dentro de nós e, com a disposição de aprender e evoluir, podemos sim deixar para trás os fardos que nos prendem. O tempo é uma entidade fascinante que permeia todos os aspectos da nossa vida. Desde o momento em que acordamos até o instante em que nos deitamos, estamos constantemente lidando com a passagem do tempo. Essa medida abstrata, que muitas vezes parece escorregar entre nossos dedos, possui uma influência profunda em nossas decisões, emoções e até mesmo em nossa saúde mental. Neste artigo, vamos explorar diferentes dimensões do tempo e como ele molda nossas experiências diárias. A forma como percebemos o tempo pode variar enormemente de pessoa para pessoa. Para alguns, os dias parecem passar rapidamente, especialmente quando estão imersos em atividades prazerosas ou em momentos de felicidade. Por outro lado, períodos de tédio ou dor podem parecer se arrastar eternamente. Essa percepção subjetiva do tempo é uma área intrigante de estudo na psicologia. Pesquisadores como Philip Zimbardo exploraram como nossa relação com o tempo pode afetar nossas decisões e comportamentos. Uma das descobertas mais interessantes é que aqueles que se concentram mais no presente tendem a ser mais felizes. A prática da mindfulness, por exemplo, nos ensina a viver o momento atual, permitindo que experimentemos a vida de forma mais plena. Em contraste, aqueles que constantemente se preocupam com o futuro ou que se fixam em arrependimentos do passado podem encontrar dificuldades em desfrutar do presente. Essa dinâmica complexa nos lembra da importância de cultivar uma relação saudável com o tempo. O tempo também desempenha um papel crucial em nossas relações interpessoais. A maneira como investimos nosso tempo nas pessoas que amamos pode moldar a profundidade e a qualidade dessas conexões. Passar tempo de qualidade com amigos e familiares não se resume apenas a estar fisicamente presente, mas envolve um engajamento emocional profundo. Estudos mostram que relacionamentos saudáveis, construídos ao longo do tempo, podem ser um dos maiores fatores de felicidade e bem-estar. Além disso, a percepção do tempo pode influenciar a forma como nos relacionamos com os outros. Em momentos de estresse ou pressão, é comum que nos sintamos apressados e menos disponíveis emocionalmente. Em contraste, quando nos permitimos desacelerar e realmente ouvir as pessoas ao nosso redor, criamos um espaço para conexões mais significativas. Essa troca interpessoal é fundamental e pode, muitas vezes, ser a chave para superar desafios relacionais. Portanto, valorizar o tempo que dedicamos aos outros é essencial para a construção de relacionamentos duradouros. Outro aspecto importante do tempo é sua relação com o crescimento pessoal. Cada experiência que vivemos, sejam elas boas ou ruins, contribui para nosso desenvolvimento. O tempo nos proporciona a oportunidade de aprender com nossas falhas e celebrar nossas conquistas. A famosa frase, "O tempo cura todas as feridas", reflete essa ideia de que, com o passar do tempo, as dificuldades podem se tornar mais suportáveis. Além disso, a reflexão sobre o passado pode nos fornecer insights valiosos sobre nossas escolhas e comportamentos. Ao revisitar momentos significativos, podemos entender melhor nossas motivações e aspirações. Essa prática de autorreflexão é uma ferramenta poderosa que nos ajuda a traçar um caminho mais claro para o futuro. Ao reconhecer o impacto do tempo em nossas vidas, podemos nos tornar mais intencionais em como o utilizamos, buscando sempre nosso crescimento e bem-estar. Por fim, não podemos ignorar o impacto do tempo em uma escala maior, ou seja, na sociedade. A forma como organizamos nosso tempo afeta tudo, desde a economia até a educação e a cultura. As convenções sociais de como e quando devemos trabalhar, descansar e socializar
moldam nossas rotinas diárias. Nas últimas décadas, a aceleração da vida moderna, impulsionada pela tecnologia, trouxe um novo conjunto de desafios, como a sensação de que nunca temos tempo suficiente. Esse fenômeno tem levado muitas pessoas a reavaliar suas prioridades. A busca pelo equilíbrio entre trabalho e vida pessoal tornou-se um tópico recorrente, com a crescente conscientização sobre a importância de dedicar tempo para o autocuidado e o lazer. Ao perceber que o tempo é um recurso finito, muitos estão adotando uma abordagem mais consciente, buscando investir tempo em atividades que realmente importam e proporcionam satisfação. Em suma, o tempo é uma dimensão que não podemos ignorar. Ele influencia nossas percepções, relacionamentos e até mesmo nosso crescimento pessoal. Ao compreender a importância de como utilizamos nosso tempo, podemos moldar nossas vidas de maneira mais intencional e significativa. O tempo, quando bem aproveitado, não é apenas um recurso, é uma oportunidade de viver plenamente, conectar-se com os outros e crescer como indivíduos. Portanto, ao continuarmos a refletir sobre o tempo, que possamos encontrar sabedoria em cada momento que passa, reconhecendo que, apesar da sua fugacidade, ele nos oferece um presente inestimável, a chance de viver e aprender. O tempo, essa dimensão invisível que regula nossa existência, é um tema que merece uma exploração contínua. Ao longo da história, filósofos, cientistas e poetas tentaram decifrar sua essência e significado. O que realmente é o tempo? Como ele afeta nossas vidas e o mundo ao nosso redor? À medida que continuamos a refletir sobre esse conceito, podemos perceber que o tempo não é apenas uma medida, mas uma experiência rica e multifacetada que molda nossas percepções e ações. Desde os tempos antigos, o tempo tem sido um tópico central na filosofia. Filósofos como Platão e Aristóteles abordaram o tempo de maneiras diferentes, com Platão considerando-o uma ilusão e Aristóteles o descrevendo como uma sequência de eventos. Avançando para o século XX, a teoria da relatividade de Einstein revolucionou nossa compreensão do tempo e do espaço, demonstrando que o tempo é relativo e pode ser afetado pela velocidade e gravidade. Essa perspectiva científica desafiou noções convencionais e nos levou a repensar nossa experiência temporal. Por outro lado, a psicologia do tempo tem se concentrado em como percebemos e vivemos o tempo. Estudos mostram que nossa percepção do tempo pode ser distorcida por emoções e experiências. Momentos de grande alegria ou de terror podem parecer se estender ou se contrair, respectivamente. Essa elasticidade do tempo em nossas mentes revela não apenas a complexidade da experiência humana, mas também a importância de como escolhemos viver cada momento. Portanto, ao aprendermos sobre as diferentes visões do tempo, podemos melhor compreender o impacto que ele tem em nossas vidas. Quando consideramos o tempo, não podemos deixar de refletir sobre sua conexão intrínseca com a natureza. As estações mudam, os ciclos da lua influenciam as mareias, e o crescimento das plantas segue um ritmo determinado. A natureza nos ensina sobre a passagem do tempo de maneira visceral, mostrando que tudo tem um começo, um meio e um fim. Essa conexão com o tempo natural nos lembra da importância de estarmos em sintonia com o mundo ao nosso redor. O conceito de tempo cíclico é particularmente interessante. Muitas culturas indígenas e tradições espirituais veem o tempo como um ciclo contínuo, onde cada fim é também um novo começo. Essa visão contrasta com a perspectiva linear que, muitas vezes, adotamos na sociedade moderna, onde o foco está em metas e conquistas. Ao abraçar a ideia de que o tempo é um ciclo, podemos encontrar conforto e significado nas mudanças inevitáveis que enfrentamos. Essa percepção permite que aceitemos as transições da vida, reconhecendo que cada fase traz suas próprias lições e oportunidades. Além disso, o tempo desempenha um papel crucial no processo criativo. A criatividade muitas vezes exige um espaço temporal onde podemos nos permitir explorar ideias e expressar nossos pensamentos. No entanto, a pressão do tempo também pode ser um inimigo da criatividade. Em um mundo que valoriza a produtividade, muitos artistas e criadores enfrentam o desafio de encontrar tempo suficiente para desenvolver suas visões. Essa luta pode levar a um estresse criativo,
onde a pressão do tempo se torna um obstáculo à expressão genuína. Um exemplo notável é o conceito de fluxo, descrito pelo psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi. O estado de fluxo ocorre quando estamos completamente imersos em uma atividade, perdendo a noção do tempo. Durante esses momentos, somos mais produtivos e criativos. Portanto, ao aprender a valorizar o tempo que dedicamos à criatividade, podemos desbloquear partes de nós, mesmo que talvez ficassem adormecidas, sob a pressão de prazos e obrigações. Por último, mas não menos importante, a prática de viver no tempo presente é uma lição poderosa que podemos adotar em nossas vidas. A meditação e a atenção plena são ferramentas que nos ajudam a ancorar na realidade do agora, permitindo que apreciemos cada momento em sua plenitude. Essa abordagem nos ensina a desacelerar, a respirar e a ser gratos pelo que temos. Quando nos libertamos da ansiedade em relação ao futuro ou do peso do passado, podemos realmente viver e experienciar a vida de maneira mais rica. A prática do tempo presente não é apenas uma maneira de aliviar o estresse, mas também de aumentar nossa capacidade de ser felizes. Ao focar nas pequenas alegrias do dia a dia, seja um sorriso, uma conversa ou a beleza da natureza ao nosso redor, encontramos um novo significado e satisfação em nossas vidas. Essa habilidade de estar presente, de se permitir sentir e apreciar, nos conecta mais profundamente com nós mesmos e com os outros. Em conclusão, o tempo é muito mais do que uma mera medição. Ele é um amigo e mentor que nos guia ao longo da vida. Sua influência permeia nossas experiências, relacionamentos e até mesmo nosso crescimento pessoal. Ao continuarmos a explorar e refletir sobre o tempo, podemos descobrir maneiras de viver de forma mais intencional e significativa. Em última análise, é a nossa relação com o tempo que determina como vivemos e o que fazemos com o tempo que nos é dado. Portanto, que possamos abraçar cada momento, aprendendo a valorizar e a apreciar o presente, enquanto navegamos pelas complexidades e belezas que o tempo nos oferece. O tempo, como um elemento intrínseco à experiência humana, não apenas molda nossas vidas, mas também gera impactos profundos em várias esferas, desde o individual até o coletivo. À medida que continuamos a explorar essa temática, é crucial compreender como a passagem do tempo pode influenciar comportamentos, decisões e até mesmo a estrutura da sociedade. Vamos aprofundar essas questões, refletindo sobre os impactos mais significativos que o tempo tem em nossas vidas. Um dos impactos mais significativos do tempo está relacionado à saúde mental. A forma como percebemos e gerenciamos nosso tempo pode afetar diretamente nosso bem-estar psicológico. A pressa constante e a sensação de que o tempo está sempre em falta podem levar a altos níveis de estresse e ansiedade. Em um mundo que valoriza a produtividade e a eficiência, muitos se sentem pressionados a fazer mais em menos tempo, resultando em burnout e exaustão emocional. Estudos demonstram que a prática de desacelerar e dedicar tempo para o autocuidado é fundamental para a manutenção da saúde mental. A introdução de rotinas que incorporam pausas, meditação e momentos de reflexão pode ter um impacto positivo na forma como enfrentamos as demandas diárias. Além disso, a conscientização sobre a importância de viver no presente pode ajudar a reduzir a preocupação excessiva com o futuro, permitindo que experimentemos a vida de maneira mais plena e gratificante. No contexto econômico, o tempo é um recurso valioso que influencia a produtividade e a eficiência. A forma como as empresas gerenciam o tempo de seus funcionários pode impactar diretamente a moral e a satisfação no trabalho. Organizações que reconhecem a importância do equilíbrio entre vida profissional e pessoal tendem a ter equipes mais engajadas e produtivas. Por outro lado, ambientes de trabalho que impõem prazos apertados e exigem longas horas podem levar a uma alta rotatividade de funcionários e, consequentemente, a custos elevados. Além disso, a percepção do tempo em relação ao investimento financeiro é outro aspecto crucial. Muitas vezes, as pessoas hesitam em investir em experiências ou em seu próprio desenvolvimento pessoal, devido à pressão do tempo e à necessidade de resultados imediatos. No entanto, a pesquisa mostra que investimentos em experiências, como viagens e aprendizado,
tendem a proporcionar retornos emocionais e psicológicos que superam os benefícios de bens materiais. Portanto, ao reavaliar a relação que temos com o tempo e com o dinheiro, podemos criar um ciclo mais saudável e sustentável de felicidade e realização. As mudanças sociais também são profundamente influenciadas pelo tempo. Ao longo da história, movimentos sociais e revoluções muitas vezes surgiram em resposta a longos períodos de injustiça e opressão. A passagem do tempo pode ser um agente de transformação, permitindo que comunidades se unam, levantem suas vozes e lutem por seus direitos. O tempo, nesse contexto, atua como um catalisador que pode levar a mudanças significativas e duradouras. Além disso, a forma como as gerações se relacionam com o tempo pode afetar a dinâmica familiar e social. As novas gerações, frequentemente imersas em um mundo digital e acelerado, podem ter uma visão diferente do tempo em comparação com seus antecessores. Essa diferença de percepção pode gerar conflitos, mas também oportunidades de aprendizado e crescimento intergeracional. Ao reconhecer essas distinções e trabalhar juntos, diferentes gerações podem criar um futuro mais coeso e colaborativo. Em nossa era contemporânea, o tempo também desempenha um papel crucial nas discussões sobre sustentabilidade e conservação ambiental. A forma como utilizamos o tempo para cuidar do nosso planeta pode ter consequências de longo alcance. A pressão por resultados imediatos, muitas vezes em detrimento do meio ambiente, nos leva a refletir sobre o que estamos realmente priorizando. A consciência ambiental crescente está nos desafiando a repensar nosso relacionamento com o tempo. Quando consideramos as gerações futuras e o legado que deixaremos, a abordagem sustentável se torna mais urgente. Isso implica em tomar decisões que não apenas beneficiem o presente, mas que também assegurem um futuro viável para aqueles que virão depois de nós. Portanto, ao fazer escolhas conscientes sobre como utilizamos nosso tempo e recursos, podemos contribuir para um planeta mais saudável e sustentável. Em suma, o tempo é uma força transformadora que impacta todos os aspectos de nossas vidas, desde a saúde mental até a economia, as mudanças sociais e a sustentabilidade. O tempo molda nossas experiências e define nosso futuro. Ao reconhecer esses impactos, podemos desenvolver uma relação mais saudável e consciente com o tempo, permitindo-nos viver de maneira mais plena e significativa. Portanto, ao continuarmos a refletir sobre o tempo, que possamos usá-lo como um aliado em nossa jornada, apreciar cada momento, aprender com o passado, investir no presente e planejar um futuro sustentável são práticas que nos permitirão não apenas sobreviver, mas florescer em um mundo em constante mudança. Que o tempo se torne uma fonte de sabedoria, crescimento e conexão, guiando-nos em direção a uma vida mais rica e gratificante. A relação entre tempo, criatividade e inovação é complexa e multifacetada. O tempo não é apenas um recurso, mas um contexto que molda a maneira como pensamos, criamos e inovações surgem. Neste artigo, vamos explorar como a percepção do tempo influencia esses processos criativos e inovadores e como podemos otimizar nosso uso do tempo para fomentar a criatividade em diferentes esferas de nossas vidas. A forma como percebemos o tempo pode ter um impacto profundo em nossa capacidade de ser criativos. Quando estamos sob pressão, como em situações que exigem entregas rápidas e prazos apertados, nossa mente tende a se fechar, restringindo o fluxo de ideias. Esta pressão pode desencadear uma resposta de luta ou fuga, resultando em uma diminuição da capacidade de pensar fora da caixa. Por outro lado, quando temos a liberdade de explorar sem um cronômetro nos pressionando, somos mais propensos a experimentar e a formular ideias inovadoras. Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Toronto mostrou que a sensação de ter mais tempo disponível está diretamente relacionada à disposição para pensar criativamente. Quando as pessoas sentem que têm tempo suficiente, suas mentes se tornam mais abertas e flexíveis, permitindo uma maior fluência de ideias. Isso nos leva à conclusão de que criar ambientes onde o tempo é percebido como abundante pode ser fundamental para a promoção da criatividade. Em ambientes de trabalho, por exemplo, incentivar pausas regulares e momentos de reflexão pode resultar em um aumento
significativo na produção criativa. A criatividade não é um evento instantâneo. Ela exige tempo para amadurecer e se desenvolver. Muitas vezes, uma ideia inicial precisa de um período de incubação antes de ser refinada. Essa incubação pode ocorrer quando nos afastamos mentalmente de um problema, permitindo que nosso subconsciente trabalhe nas ideias. O famoso autor de ficção científica, Arthur C. Clarke, destacou a importância desse processo, afirmando que a solução para um problema frequentemente aparece quando estamos distraídos. Na prática, isso significa que, ao darmos a nós mesmos o tempo necessário para refletir e digerir informações, podemos descobrir soluções inovadoras que não teríamos alcançado sob pressão. É por isso que muitas pessoas são surpreendidas por ideias brilhantes durante momentos de lazer, como um passeio ou um banho. Essa conexão entre o tempo e o desenvolvimento de ideias destaca a importância de criar espaços e momentos dedicados à contemplação e à liberdade criativa. A inovação, assim como a criatividade, também está intrinsecamente ligada ao tempo. O ciclo de inovação muitas vezes segue um padrão que inclui pesquisa, desenvolvimento, teste e implementação. Cada uma dessas etapas exige um investimento temporal significativo. A pressa para lançar um produto ou serviço pode resultar em falhas, enquanto um planejamento cuidadoso e um investimento de tempo adequados podem levar a inovações verdadeiramente transformadoras. Além disso, a inovação não acontece em um vácuo. Ela é frequentemente o resultado de um processo colaborativo que se estende ao longo do tempo. Equipes que têm a oportunidade de se reunir regularmente e discutir ideias em um ambiente de apoio podem desenvolver inovações mais eficazes. O tempo dedicado a essas interações permite que as ideias evoluam, sejam desafiadas e finalmente se transformem em soluções viáveis. Na era digital, a tecnologia também afeta a nossa relação com o tempo e a criatividade. Ferramentas como aplicativos de gerenciamento de tempo e plataformas colaborativas podem facilitar a organização e a comunicação, permitindo que as pessoas trabalhem de forma mais eficiente. No entanto, a sobrecarga de informações e a constante distração proporcionadas pela tecnologia podem ter o efeito oposto, dificultando a concentração e a reflexão profunda necessárias para a criatividade. É fundamental encontrar um equilíbrio. Criar momentos de desconexão, onde a tecnologia é deixada de lado, pode abrir espaço para a criatividade. Muitos artistas e inovadores, como Steve Jobs, eram conhecidos por suas práticas de desconexão, utilizando períodos de silêncio e solidão para fomentar a criatividade. Essa abordagem nos ensina que, embora a tecnologia possa ser uma aliada, é igualmente importante reservar tempo para a introspecção e a liberdade criativa. Em suma, o tempo desempenha um papel vital na criatividade e na inovação. A percepção do tempo, a capacidade de dar espaço para o desenvolvimento de ideias e a habilidade de equilibrar a tecnologia com momentos de desconexão são fatores que podem influenciar significativamente nossa capacidade de criar e inovar. Ao aprender a gerenciar o tempo de forma mais eficaz e a criar ambientes que favoreçam a criatividade, podemos desbloquear novos níveis de inovação em nossas vidas pessoais e profissionais. Portanto, ao continuarmos a explorar as nuances do tempo, que possamos vê-lo não apenas como uma medida, mas como um recurso valioso que, quando bem utilizado, pode nos levar a descobertas extraordinárias e a um futuro mais criativo e inovador. Que possamos abraçar o tempo como um aliado poderoso em nossa busca por expressão e transformação.